intitulada Troca de Plantão. Jesus Cristo resolveu voltar à Terra e decidiu vir vestido de médico. Procurou um lugar para descer, escolheu um ponto público de saúde. Viu um médico trabalhando, havia muitas horas e morrendo de cansaço. Jesus então entrou de jaleco, passando pela fila de pacientes no corredor até atingir o consultório médico. Os pacientes viram e falaram: olha aí, vai trocar o plantão. Jesus entrou na sala e falou para o colega que podia ir, que ele iria tocar o ambulatório dali por diante. E todo resoluto ele gritou: o próximo. Entrou no consultório um homem paraplégico em sua cadeira de rodas. Jesus levantou-se, olhou bem para o aleijado e com a palma da mão direita sobre a cabeça disse: levanta-te e anda. O homem levantou-se, andou e saiu do consultório empurrando a própria cadeira de rodas. Quando chegou ao corredor, o próximo da fila perguntou: e aí, como é que é esse doutor novo? Ele respondeu: igualzinho aos outros, nem examinou a gente. Tem gente que já recebeu o milagre, mas nem percebe, pois só vive para reclamar ou colocar defeito em tudo na vida. Eu acho que esse é um dos grandes problemas da humanidade. Ainda é a reclamação. E muitas vezes quem reclama não percebe que ele cria em volta de si um fluido muito denso, que o deixa muito congestionado e que na maioria das vezes leva à doença do corpo físico. Nós muitas vezes não agradecemos o que temos e também não agradecemos o que não temos. Quantas pessoas estão em sofrimento, em cima de um leito, impossibilitados de andar, sentindo dores horríveis, e a gente não está sentindo. A gente está bem, andando, caminhando, sorrindo, e não damos graças a Deus por isso. Sobre o que temos, é o que necessitamos. Com certeza Deus nos concede tudo o que precisamos para o nosso crescimento espiritual, seja alegrias, seja constrangimentos ou dores, porque tudo isso nos faz crescer, nos traz lições de vida, para que aprendamos a viver, a conviver e principalmente perdoar, que foi um dos mandamentos maiores. Eu vou passar a palavra para o nosso amigo Jacó, que está encarregado da palestra de hoje. Infelizmente, por conta de suas dores, por efeito ainda de uma chikungunya de nível 100, ele vai fazer essa palestra aqui sentado. Boa tarde. Fazia tempo que eu não vinha num domingo, falar. Estou aqui hoje. E falar sobre gratidão. O título da palestra que pediram é esse aqui, Gratidão versus desenvolvimento humano. Como ela pode facilitar nossas vidas? A gratidão. Então, já a história que João leu aqui já é uma primeira referência para a abordagem. Uma pessoa vai num consultório e é atendido por ninguém menos que Jesus, mas em vez dele ficar agradecido por ter ficado bom sem nenhum esforço, ele ficou aborrecido porque quem o curou não pediu muitos detalhes da sua doença. Ou seja, faltou o sentido da gratidão. Foi curado, não foi penalizado por conta disso. Se nós tomarmos uma linguagem até mais religiosa, ele foi literalmente abençoado. E sai aborrecido porque a gente
se enche de determinadas informações que distorcem a nossa própria formação. Quando é que a gente verifica isso? Quando a gente começa a analisar o mundo vazio que temos dentro de nós hoje. Me lembro bem, e acredito que aqui algumas pessoas da minha idade, ou um pouquinho perto da minha idade, se lembram que havia uma época do ano em que dentro das tradições, uma delas era se ter um queijo do reino Jong à mesa, no final do ano. Só que o queijo do reino Jong daquela época, ele era cheio de buracos. E havia uma informação que corria de forma muito consistente: quanto mais buraco no queijo, melhor era o queijo. Um dia, lendo alguma coisa sobre a indústria de laticínios e queijos, eu li uma resposta que parcialmente explicava o fenômeno. É que o queijo, quanto mais ar ele tinha dentro dele, era sinal de que tinha ficado uma aeração residual que favorecia para que o queijo entrasse num curtir, tanto por fora quanto por dentro. E isso enriquecia o sabor do queijo. Portanto, o queijo do reino antigo, ele, quanto mais vazios ele tinha, melhor era o queijo. Tanto que na época havia até uma piada: quanto mais queijo, mais buraco, e quanto mais buraco, menos queijo. Portanto, quanto mais queijo, menos queijo. Era quase que um trocadilho para dizer que o queijo bom era aquele que tinha vazios. Nós, seres humanos, somos um pouco parecidos com isso. Só que os vazios do queijo, eles são vazios iguais. E os nossos vazios, eles são traiçoeiros, porque nos dão a sensação de que eles estão ocupados. Por exemplo, a juventude de hoje ganha um celular muito cedo. A juventude de antes não tinha nem como imaginar que isso um dia viria a acontecer. O que era que a gente tinha no lugar disso? A gente tinha uma noção de respeito muito mais forte. Então a sua relação com os seus pais, com os seus superiores, com os mais velhos, era algo que ocupava um espaço dentro da nossa alma, que é uma coisa que hoje esvaziou-se muito. E aí a gente hoje tem celulares, tem tablets, tem liberdade de ir e vir excessiva, e temos muito pouco comprometimento com os valores que nós, os pais, tínhamos há bem pouco tempo. Então nós perdemos respeito, nós perdemos reverência, nós perdemos a noção de responsabilidade. Porque qual é a responsabilidade que se tem hoje? Chega um momento em que nós nos encontramos perante a sociedade numa situação extremamente crítica. A juventude e a primeira madureza, ela entra em frustração muito rápido. Por quê? Porque ela não só não tem mais as referências que nós tínhamos, como tudo que está no lugar é excessivamente rápido e sem tempo de maturação. Se a gente olhar para a indústria da informática, quem gostar de estar atualizado no Brasil precisa trocar seus aparelhos no mínimo de ano em ano, porque de um ano para outro a geração progride tanto que você, depois de um ano, a sua máquina que era top, de repente você diz: nossa, eu estou totalmente fora do contexto. Isto eu estou falando só para trazer a nossa reflexão para o tamanho dos buracos que nós estamos criando dentro de nós mesmos. Nós estamos nos programando para aquilo que filosoficamente se tem chamado de vazio existencial. Os valores estão se depreciando muito rápido. Então, quando você vê um filho, vamos imaginar, um homem de 20 anos, chegar para um pai de 60 e dizer: a bênção, meu pai, pegar a mão e beijar,
as pessoas ficam meio que ora extasiadas, ora escandalizadas. Por quê? Porque isto já não faz mais parte do rito. No lugar disso, nós colocamos várias coisas e não repomos os sentimentos. Dentro dessa falta de sentimentos, a gratidão é uma que desponta logo de saída. Querem ter uma ideia? Só para vocês não imaginarem que eu estou sendo catastrofista. Quando a gente faz um favor para um jovem hoje, se ele chegar a pronunciar alguma palavra, o que é que ele diz? Valeu. Valeu. Não tem obrigado, não tem gratidão, não, é valeu. Mas teria algum problema só porque trocou a palavra, a entonação? Não teria nenhum problema, se o sentido continuasse o mesmo. O problema é que o sentido de valeu é muito mais forte, no sentido de você teria que ter feito até mais do que isso. Esse é o sentido de valeu. Hoje em dia, acredito que todo mundo aqui deve viver e conviver com essa expressão. Você faz alguma coisa para alguém, ou alguém de alguma forma quer agradecer a você, ela diz gratidão. Está diminuindo muito o obrigado. Por quê? Porque alguém já discutiu isso, e na expressão obrigado, ela soa não o agradecimento, mas dizendo assim: você foi obrigado a fazer. Para evitar isto, está se substituindo obrigado por gratidão. Mas se você disser gratidão, porque também vamos ser bem justos, uma grande parte das pessoas que usam a palavra gratidão, elas quando dizem gratidão, elas inclusive fazem uma postura tipo de religiosa, uma postura de respeito, de reverência. Então gratidão veio com um sentido de fato superior. Agora o valeu, ou então, como disse aqui esse garoto, valeu boy, né? A gente vê que é seco, é vazio, passa a ser no máximo engraçado. Você viu, olha, eu fiz para ele, ele termina e disse valeu. Você vai, sei lá, compra um celular de última linha para seu filho. Ele não diz: papai, foi muito bom, muito obrigado, o senhor me compreendeu, gratidão. Não, ele não diz nada disso. Se ele disser muito, ele diz valeu, acabou. Ou seja, esse sentido de vazio, ele nem ao menos é reclamado. E esse é o perigo. Não é a gente querer, nos dias de hoje, impor aos jovens, aos filhos, serem exatamente igual nós éramos. Mas essa mudança, ela está tão violenta, tão forte, tão rápida, que a gente está perdendo a noção por trás das palavras. Então as palavras, elas estão deixando de expressar os sentimentos. E na hora que você deixa de expressar um sentimento, das duas uma: ou você não viveu para reconhecer o sentimento, ou o sentimento em você é algo que você julga falha. Eu não posso dizer que estou agradecido, porque isso demonstra fraqueza da minha parte. Ou seja, é o total desvirtuamento dos sentimentos, e agora aqui eu vou generalizar, que está provocando os grandes vazios que nós temos na alma. Se eu conseguir de alguma forma reverter esse vazio, naturalmente eu melhorarei a minha existência, que é a proposta do tema: a gratidão versus o desenvolvimento humano. Por que será que a gratidão ela poderia ser um desses elementos? Não digo nem o único, nem o mais importante, mas certamente é um item preciosíssimo dentro da nossa qualidade de vida. Para a gente chegar lá, eu vou fazer aqui duas perguntinhas, só para vocês pensarem, para a gente ver como é que a nossa cabeça está funcionando nos dias atuais.
A primeira pergunta, olha que coisa fácil. O que é que nós devemos fazer para melhorar a nossa saúde física? Eu acho que cada um aqui tem várias respostas. O que é que eu devo fazer para a minha saúde ser boa e ficar melhor? Eu posso fazer, vamos lá, exercício, me alimentar melhor, repousar bem, e aí vamos. Aí a gente vai encontrar uma série de respostas que a gente vai descobrir que lá dentro a gente já as possuía. Esta não é a segunda pergunta, mas fica como um anzol dentro desta. Se a gente já sabe que tudo isso é bom para melhorar a nossa saúde, por que a gente não faz? Isso é só para completar a primeira pergunta. E eu acredito que essa é uma pergunta muito fácil, porque, como eu disse aqui rapidamente, 3 ou 4 itens, se a gente pensar direitinho, pegar um papel para escrever, deixa eu ver o que eu devo fazer para melhorar minha saúde física. Quer dizer, a pergunta é bem objetiva. A saúde orgânica, o que eu devo fazer? Se o cara é espírita e frequenta o Leandro, de vez em quando receber um passe magnético, quer dizer, dá para a gente fazer um monte de resposta para essa pergunta. A segunda pergunta é: o que nós devemos fazer para melhorar a nossa saúde mental? Logo tem uma diferença. A minha saúde física, orgânica, fisiológica, e a minha saúde mental, que por mais que ela tenha vínculo com o organismo, a gente sabe que, de certa forma, ela funciona independente. Quem já visitou hospitais de pessoas que sofrem de escleroses violentas, percebe muitas vezes pessoas já às vésperas da morte, mas a saúde mental perfeita. Portanto, a saúde física, no fim, totalmente comprometida, mas a saúde mental perfeita. Como também a gente vê pessoas com uma saúde orgânica 100% e a saúde mental totalmente descompensada. Então, se a primeira pergunta é o que a gente deveria fazer para ter uma boa saúde física, a segunda, o que nós deveríamos fazer para ter uma boa saúde mental? Na hora que a gente pensar essas duas coisas de forma objetiva, a gente já pode equacionar vários tipos de comportamento que nós podemos ter e que nós não deveríamos fazer no nosso dia a dia, porque tem muitas coisas que não vale a pena, porque você vai comprometer ou o seu físico ou o seu mental. Mas quando a gente chega numa situação como a situação proposta pela doutrina espírita, a gente precisa fazer uma terceira pergunta, que ela vai levar à pergunta complementar: o que é que eu sou? Essa é a pergunta. O que eu sou? Eu sou o meu físico? Eu sou o meu mental? Ou eu sou mais alguma coisa além disso? Porque se eu tenho uma preocupação justa com a minha parte física, e se eu devo, ainda que eu descuide muito, estar atento à minha parte mental, mas se eu sou mais do que esses dois campos, o que eu devo fazer para melhorar a minha saúde espiritual? Então, ainda que a gente não queira divagar nem sob a ótica espírita, nem sob a ótica de nenhuma outra filosofia, nem nenhuma ótica de ninguém, a gente tem, no mínimo, se a gente pensar em alguém materialista, ele tem dois corpos para cuidar. E se ele for espiritualista, e aí sendo espírito de qualquer outra religião, se ele for espiritualista, ele tem 3 frentes de trabalho: física, mental e espiritual. Só que as duas primeiras
parece que a gente sabe as respostas razoáveis. Na saúde mental, quem é que pensou aí alguma coisa? Tem até ligação com estudar, meditar, ler, pesquisar, confrontar, não no sentido de queimar um lado ou outro, mas poder tirar ilações de uma face com outra. Então tudo isso nos ajuda nos processos mentais. Por fim a gente chega no espiritual. E aí no espiritual o que a gente faz? Aí se você perguntar isso para uma criança que está fazendo estudo do Evangelho na sua primeira infância, se você fizer essa pergunta para pessoas adultas, idosas, normalmente a gente vai encontrar as mesmas respostas, mas lamentavelmente sem sustentação. Porque se você pergunta assim, bom, para eu ter um bom comportamento espiritual, eu preciso ajudar o próximo. Ah, tá bom. E você ajuda. A resposta a essa subpergunta é: eu ajudo, mas não tanto quanto eu deveria. Se é que eu ajudo. Por que que isso é tão escapista? Por que que isso foge tanto do nosso domínio? Porque a gente não percebe este vínculo forte que nós somos e que deveríamos ter uma atenção a ele. Acredito, de certa forma, que algumas filosofias e religiões, ou até eu vou até tirar como seres abstratos, alguns filósofos e alguns religiosos, eles se equivocaram quando nos colocaram informações do tipo: se você rezar, você evita o sofrimento. Automaticamente aparece ali: mas eu vivo rezando e não passa uma dor das minhas. Aí o que a gente faz? Condena quem rezou. Por quê? Porque aí a gente já diz coladinho: é porque você não reza bem. Portanto, parece que a minha sentença é mais forte do que quer que você faça, porque os seus benefícios ficam sempre aquém do que eu estou dizendo com a minha sentença. Então nós ficamos numa situação crítica, porque filósofos recomendam comportamentos, religiosos recomendam outros, e muitas vezes tipos chicotes, porque são chicotes emocionais violentos. Se você não fizer isso, você está perdido. Se você continuar assim, você vai para o inferno. Se você não mudar, Deus lhe castiga. Ou seja, são chicotadas, chicotadas e chicotadas. E a gente não se vê mudado interiormente. A gente se vê açoitado e tipo bichos, levados para um rumo do qual a gente não tem escapatória. E aí, se a gente toma essa imagem um pouco mais à frente, nós vamos, se chegarmos lá, nos encontrar com Deus num estado emocional de péssima qualidade, porque a gente descobre dentro de nós mesmos: eu só vim até o Senhor porque se eu não viesse eu seria castigado. Ou seja, muito poucos serão aqueles que chegarão ao divino porque o buscaram. Nós só chegaremos lá porque os vazios que nós construímos, todos eles nos afastaram, em última instância, do divino, e em primeira instância das próprias criaturas que nos rodeiam. Quando eu me afasto do meu ente querido, quando eu não aceito realidades do tipo: se eu disser que meu pai foi muito mal comigo, eu estou me condenando dentro dessa relação em 50%, porque biologicamente eu sou 50% dele. Se eu condeno a minha mãe porque ela não me entende, eu também estou me autocondenando. Como é que eu resolvo isso? Invertendo a equação. Eu tenho que ter gratidão ao meu pai, quer tenha ele feito coisas boas ou não comigo, porque não fosse ele e o fruto do amor ou mesmo da paixão que o levou a minha mãe, o que seria eu agora?
Fisicamente, nada. Então eu devo a Ele minha gratidão. Ah, mas teve uma época que eu tive febre e Ele foi incapaz de comprar um termômetro. Sim, mas você continua vivo hoje. Pois é, então continue agradecendo. Porque a vida, apesar dele não ter comprado o termômetro, a vida continuou te privilegiando, deixando você viver. E isso é motivo de gratidão. Na hora que nós começamos a reverter o sentido, na hora que a gente começa a fazer, na leitura que João fez do texto, em vez de simplesmente dizer que é um médico igual aos outros, porque simplesmente me curou sem nem me perguntar o que era que ele tinha, é muito mais grandioso eu dizer que médico notável é esse, que mesmo sem eu detalhar nada do que eu sofri, ele me curou. Esse é que era o médico que nós estávamos esperando, que é o médico de almas, que era o médico Jesus. Veja que o quadro é o mesmo, o cenário é o mesmo, a história é a mesma, o que muda é a gratidão, ou a falta dela. A história para aí, mas se a gente for imaginar, vamos ver o que aconteceu com essa história lá para frente. Ele continuou dizendo que, eu fiquei curado, mas não fiquei satisfeito. O que é que nós, em bocas e ouvidos populares, escutamos? Vai ser castigado de novo. Aí a gente pensa que de fato é um castigo de fora, mas não vem castigo de fora. Nós, sem a gratidão, quebramos a sintonia com o benefício. Esse é o problema, esse é o mistério. Porque se Deus fosse ficar ofendido com cada bobagem que a gente pensa, com cada bobagem que a gente faz, nós não existiríamos, simplesmente. Porque a comparar o poder que tem que haver no ser maior, já que foi um ser tão sábio que nos fez, para ele se magoar conosco, primeiro, ele seria uma coisa nenhuma, está se incomodando com as falhas da gente. Segundo, ele nos condenaria em definitivo. E aí a gente já não teria mais o que fazer, nem para onde ir. A gratidão, ela começa no momento em que a gente, tendo, agradece. E no momento que não tendo, agradece também. O João, na hora da prece inicial, ele nos lembrou que nós precisamos agradecer pelo que temos, assim como agradecer pelo que não temos. E a gente pode materializar isto num exemplo. Nossa, eu tenho um copo com água para beber na hora que minha garganta começar a ficar seca, mas poderia ser água com gás. Mas essa daqui é água comum e está na temperatura ambiente. Não era melhor que fosse com gás e gelada? Onde é que está a minha gratidão? Em lugar nenhum. Mas ao contrário, se eu disser, olha que bênção, eu tenho uma água na temperatura ambiente, que como é água natural sem gás, eu estou falando, quanto menos gás, mais facilidade eu tenho para desenvolver a fala. Melhor do que se fosse uma com gás, que o próprio gás prejudica para a fala e o gelo prejudica a garganta. Como é que a gente se situa? Se eu agradeço porque eu tenho a água, eu tiro todo o proveito da água. Mas se eu me ofendo porque não tem a outra água que eu queria, eu vou tomar essa sem prazer. Portanto, parte do bem que ela me faria é jogado fora, porque eu tomei por obrigação quase. E estou perdendo também pela outra. Por quê? Porque a outra eu não tenho, logo eu não posso tirar nenhum proveito da outra. Então eu estou somatizando em mim mesmo dois prejuízos. Eu estou tendo prejuízo pelo que eu tenho e estou tendo prejuízo pelo que eu não tenho. Qual é a vantagem? A vantagem é a sabedoria da gratidão. Agradeço muito, olha que legal, eu tenho aqui um copo com água à minha disposição. Que bênção, quantas vezes eu precisei de um copo d'água e eu não tinha. Nossa Senhor, o Senhor é maravilhoso comigo. Me deu um copo d'água para eu ter na mesa na hora de falar.
Se alguém pensa, mas isso é muito simples, então imagine uma situação complexa na sua vida, porque situações complexas cada um sabe. Vamos imaginar um aqui. Alguém tem algum tipo de negócio, e o negócio, num determinada hora, deu um sufoco, seja pelo que foi. Deu sufoco porque faltou mercadoria, faltou cliente, porque sobrou mercadoria, porque gastou o que estava guardado, seja o que for. Se você ficar curtindo aquilo, você está aumentando o seu prejuízo, porque essa sua atitude não resolve o problema, primeira coisa. E segunda, você vai pensar tanto que não deveria ser assim, que você vai gastar o tempo de pensar o que eu devo fazer para que fique tudo bem de novo. Cada vez que a gente perde o sentido de gratidão, e eu estou falando aqui bem prático, a gente tem duplo prejuízo, dois prejuízos de saída, sem querer entrar em outros aspectos. Este assunto gratidão hoje, ele é muito estudado. Infelizmente no Brasil, nós não temos ideias governamentais para custear pesquisas, como por exemplo existe nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, se você tiver um bom projeto de pesquisa, o governo lhe dá subsídios para isso. E normalmente é verba suficiente. Por exemplo, o Dr. Ian Stevenson, quando ele quis estudar a reencarnação, o projeto dele, a ideia dele era: eu sei que na Índia tem pessoas que dizem que se lembram da vida anterior. Logo, na minha pesquisa, eu preciso ir à Índia. Mas eu sei que em alguns estados nos Estados Unidos também isto acontece. Eu precisarei ir a esses estados. E tem algumas ocorrências na América do Sul, incluindo no Brasil. E eu precisarei ir também ao Brasil. Só que este eu não era o Dr. Ian Stevenson, era a equipe que trabalha com ele. E aí, para essa equipe fazer essas viagens, era necessário equipamentos de filmagens, equipamentos de fotografias, equipamentos de computação de registros de dados. Hoje em dia scanner é a coisa mais fácil do mundo, mas quando ele começou, scanner, era muito raro você encontrar um scanner, porque os documentos que ele ia pesquisar, ele tinha que tirar cópia, e não valia cópia xerográfica, porque ele precisaria ter com ele dentro do material de esquema. Ele monta a proposta de trabalho, vai ao governo dos Estados Unidos, e aí o que o governo faz? Subsidia tudo isso. Aí vão equipes para a Índia. Quando chega na Índia, um se lembra que tinha vivido no Paquistão. Bom, então a equipe agora tem que ir ao Paquistão para conferir, mas ele não sabe exatamente em qual cidade do Paquistão. Vamos então chegar lá na capital, ver os registros, quais são as possibilidades, e assim sucessivamente. No Brasil, quando a gente quer fazer uma pesquisa, não é que não tenha verba. Nós, como povo, não temos este sentido de pesquisa. A gente acha que pesquisar eu li um livro e ouvi uma entrevista e eu acho que agora eu já sei de tudo. E aí não sai do lugar. Muito bem, tem pessoas pesquisando sobre gratidão. Não me espantou quando eu soube, porque é comum isto. Agora, normalmente você vai ter essa informação: pesquisadores dos Estados Unidos, quando muito, pesquisadores do Canadá ou pesquisadores da Austrália. Isso no sentido psicológico. Aí você vai ter já num número bem menor na Alemanha, na Espanha, mas você vai ver que tem países que eles estão muito voltados para determinados níveis de pesquisas. E por conta disso, jogam para a gente muitas informações. É óbvio que algumas dessas informações são passíveis de rebate, o que é precioso também.
muitas dessas pesquisas são rebatidas depois. Porque se a sua pesquisa chegar a um dado que não seja compatível com o que é observado, a sua pesquisa tem que ser concluída, mas tem que surgir uma nova pesquisa para fazer a investigação reversa. Isso é bom porque a gente vai adquirindo confiança na realidade que nos cerca, tanto em termos de informações, como aquilo que nós podemos fazer com essas informações. Como no Brasil a gente fica mais lendo o que aconteceu, temos pelo menos bons leitores. E esses bons leitores às vezes fazem boas coletas de informações em pesquisas. No Brasil nós temos alguns bons psicólogos que têm dedicado um bom tempo a investigar o resultado desse tipo de pesquisa. E como eu disse, há muitas pesquisas sobre gratidão, muitas no mundo. Uma pesquisadora de São Paulo, Luciana Paiva, psicóloga, ela resolveu examinar o que estava no mundo. Não é uma pesquisa profunda, mas é uma pesquisa suficiente para deixar a gente perceber para onde é que anda isso de acordo com a ciência. Ponto e vírgula. Por que essa pontuação? Porque se nós ficamos aqui, como eu estou agora de tarde, a dizer isto, muita gente pode dizer, é interessante, é bacana, é legal, mas isso passa muito rápido. Por quê? Porque fica parecendo assim, Jacó preparou um tema, falou, foi interessante, mas sabe, eu nem lembro bem como é que ele colocou a coisa, e aí dissipa. Mas se a gente diz assim, existem pesquisas, e eu vou dar os nomes de algumas delas, não os nomes profundos, mas pelo menos as localizações, só para a gente perceber como é que isso acontece no mundo, a gente diz, opa, peraí, ele falou umas coisas, que não é só o espiritismo, ou não é só o budismo, não é só o protestantismo que confirma. Isso a gente hoje já percebe com cunhos de pesquisas científicas. Então, muito bem. Eu vou pegar aqui 7 referências de pesquisas sobre gratidão e sobre 7 itens diferentes. Porque, diga-se, em cada item desses que eu vou comentar, muitas vezes tem muitas pesquisas em cima do mesmo item. Mas aí, como aqui não é nem apresentação de trabalho científico, esta não é a minha área necessariamente, mas o que a gente quer é somente mostrar que este caminho da gratidão é um caminho muito rico para o nosso desenvolvimento humano. Vamos começar aqui. Em abril de 2015, portanto bem recente, na Associação de Psicologia Americana, que é uma associação das mais fortes, das mais sérias que tem na área, ela testou vários pacientes, e pacientes que como eles sempre fazem, tem o positivo, o negativo e muitas vezes o placebo. Então eles testaram e verificaram, que portanto eu não vou entrar nos detalhes das pesquisas, eles verificaram que as pessoas que expressavam gratidão de forma habitual, então tem gratidão a tudo, então agradece pelo dia, agradece porque alguém passou na rua e sorriu, muito obrigado, por que você está agradecendo? Não, o seu sorriso ajudou meu dia. Então pessoas que têm o hábito de agradecer, de serem gratas, de exercerem a gratidão, eles descobriram apenas que essas pessoas, os seus níveis de biomarcadores inflamatórios é muitas vezes mais baixo do que as pessoas que não têm o sentido da gratidão. Opa, e o que quer dizer isso? Níveis menores de biomarcadores inflamatórios. Significa que, para traduzir já bem, de forma bem categórica, essas pessoas têm menor probabilidade de ataques cardíacos, menores probabilidades de cânceres, menores possibilidades de alguns tipos de doenças infectas ou contagiosas. Elas são mais resistentes.
Ah, mas é porque eu já tinha lido na minha religião. Um dia eu vi um palestrante dizer, outro dia eu vi a missa no culto. Sim, mas até aí a gente imaginava que agora já existe aferimento disso. Esses marcadores, eles são determinantes na qualidade de saúde que nós venhamos a ter. Então, se a gente imagina aqui, fazendo uma fusão daquelas 3 perguntas que eu fiz, a gratidão sendo um desenvolvimento espiritual, o seu efeito está sendo comprovado na primeira pergunta. Percebem isso? Qual foi a primeira pergunta? O que devemos fazer para ter melhor saúde física? Porque gratidão é sentimento. Gratidão sendo sentimento, logo não é físico. E nem é necessariamente mental. É a gratidão no sentido de você se sentir pleno com algo que lhe foi ofertado. Isto infringe diretamente um comportamento organofisiológico, melhorando a nossa vida. E vejam, se vocês lembram, logo no início eu fiz de propósito. Para melhorar a nossa saúde física, a gente precisa fazer exercício, se alimentar bem, descansar. Eu não falei nem de perto da tal da gratidão. Não falei nem de perto dos sentimentos como um todo. Coloquei tudo apenas no nível físico. E agora a gente começa a analisar a gratidão cientificamente e descobre que esta, em exercício, ela já tem comprovação lá na parte física. Então, quando eu pensar em melhorar a minha saúde física, eu tenho que ali incluir gratidão. Segunda pesquisa, na Universidade para Mulheres do Mississippi, Estados Unidos, e também da Universidade da Califórnia, também nos Estados Unidos. Eles provaram também em laboratório que as pessoas que fizeram a experiência, divididas nas que faziam exercício de gratidão e as que não faziam, o índice imunológico é totalmente diferente e favorável a quem tem gratidão. Imunidade, imunologia. Significa dizer que essas pessoas, se vier um surto de gripe, por exemplo, é muito mais fácil ela pegar uma gripe em quem não tem gratidão à vida do que a quem tem. Porque parece até uma brincadeira de esconde-esconde. Se eu sou grato por tudo, se o que quer que venha eu sou agradecido, logo aquilo que viria para me testar já nem precisa mais vir, porque eu já sou agradecido mesmo. Fisicamente isso se traduz no campo imunológico. Então, a minha unidade imunológica me deixa protegido, como que resguardado de determinados ataques. Por outro lado, eles perceberam também assim, mas tem pessoas que mesmo com gratidão têm problemas imunológicos. E a gratidão sozinha não foi suficiente para mudar o estado imunológico. Aí a pergunta era, não mudou o estado imunológico, tomando por referência um padrão, ou não mudou o estado imunológico em referência a ele mesmo? Perceberam o detalhe da pesquisa? Porque se eu tenho um padrão, eu considero que o padrão imunológico ideal é esse, e todo mundo está se comparando com este padrão, eu posso até dizer que o padrão deste não foi tão bom. Mas se eu pego você e analiso dentro do seu estado imunológico de sempre, aí você vai dizer, olha, eu continuo tendo gripes. Muito bem, e quantas gripes você teve este ano? 2. E quantas você tinha? 8. Opa, o padrão em relação àquele pode não ter sido ideal, mas em relação ao seu universo, foi suficiente para uma transformação desse tamanho. Isso na análise da gratidão na sua vida.
E essa pesquisa, como vocês viram, feita por 2 universidades. A terceira, essa foi numa universidade da Austrália. A relação entre a gratidão e os relacionamentos interpessoais deram que os casais que têm gratidão um com o outro, eles resistem, subsistem e aproveitam muito mais os relacionamentos em si do que quem não tem. Isso é péssimo para o latino, portanto para os brasileiros, porque nós brasileiros, principalmente os homens, não aguentamos muita coisa. A mulher faz: meu amor, o que é? Meu amor, eu queria conversar com você. O quê? Veja que é uma falta de gratidão enorme, porque não é o carinho sim ou não, é a falta de gratidão. Meu amor, eu queria conversar com você. Pois não, meu amor, olha, eu estou tão ocupado, pode ser agora, mas queria que fosse agora. Tudo bem, vamos conversar agora. Quando ela termina de falar: meu amor, foi ótimo você ter falado desse assunto, muito obrigado, porque isso inclusive estava me preocupando. Nossa, eu tenho muita gratidão a Deus por ter me casado com você. Pronto, aquele casamento vai ter mais 10 anos sem nenhum problema. Mas os homens fazem o quê? É o quê? Me deixa esse negócio para depois. Vixe, Maria, eu estou enjoado desse assunto. Pronto, cadê a gratidão? A gratidão foi embora. Eu sei que falar isso às vezes é chato, que tem pessoas que não gostam desse assunto, né? Foi a pesquisadora aqui, foi a Luciana Paiva, quem colocou, viu? Não fui eu não. Na Universidade de George Mason, também nos Estados Unidos, ficou demonstrado que a gratidão, a emoção de ser agradecido em resposta a receber algo bom, como um presente, é um ingrediente essencial para ter uma vida boa. Nesse item aqui eu sou reprovado 100%. Às vezes eu fico tão admirado de palestrante espírita. Quando você escuta palestrante espírita, todos eles são santos e puros. E aí quando eu vou falar um assunto desse, eu digo: mas olha, isso aqui não funciona comigo. Por quê? Porque eu nunca soube agradecer. Alguém me dá um presente, eu enfio a cara no chão, eu fico com vergonha de receber presente, de quem quer que seja. E aí aqui a prova foi: quando você receber alguma coisa, valorize aquilo, expressando abertamente a sua gratidão. E eu vejo isso dos dois lados. Um dia desse eu estava num lugar e uma pessoa veio me dar um presente. E eu todo sem jeito: tá, muito obrigado. Não, Jacó, mas olha aqui, eu vou até dizer aqui para o público. Eu digo: pronto, matou o homem. Ele vai me dar o presente e ainda vai dizer para todo mundo. Aí é que minha vergonha ficava grande. Olha, isso aqui nós estamos dando com muita alegria, para expressar nossa gratidão ao que ele veio fazer e tal. E quanto mais ela falava, mais eu mergulhava. Aí quando ela terminou, me entregou um pacotinho assim, com um lacinho. Pronto, Jacó, está aqui. Eu disse: tá, muito obrigado. Aí ela me deu uma lição, sem querer, né? E você não vai abrir. Eu disse: ai meu Deus do céu. Minha mulher e minha mãe já me disseram: quando ganhar um presente, abra. E eu perguntava: e se eu não gostar? Não diga. Eu digo: então é melhor não abrir, porque e se eu não gostar? Como é que eu vou ficar? Mas aí eu tive que abrir. E era um presente extremamente útil, muito útil. Mas eu achei um presentinho assim, eu vou ser bem honesto, tão chinfrim, tão coisa nenhuma, que na hora eu fiquei pensando assim: meu Deus, eu não teria coragem de dar esse presente, muito menos de público. E aí quando eu li isso aqui, eu dei vontade de fazer assim: olha, eu vou, como ninguém sabe o material que eu tenho escrito aqui nos papéis, isso aqui eu posso passar por cima e nem comentar. Mas eu não podia ser mais desonesto do que simplesmente comentar. Mas tem razão a pesquisa aqui, tem total razão, porque quando você consegue agradecer, aquilo muda o valor. E aí no texto da pesquisa diz assim: mesmo presentes grandes e caros, eles se tornaram menores quando a gratidão foi maior. Você deixa de valorizar o presente e você passa a valorizar o presentear. Nossa, que maravilha, essa pessoa lembrou de mim, que coisa fantástica, muita, olha aqui, que coisa emocionante, que coisa boa.
Eu até já comentei aqui nas quartas-feiras que às vezes a gente tem essa dificuldade. Se alguém nos faz mágoa, a gente fica com a mágoa presa. Mas se alguém nos faz um elogio, a gente daqui a pouco esquece o elogio. Quando deveria ser o contrário? A gente deveria valorizar muito, ou seja, ter gratidão às coisas boas. A quinta pesquisa são agora pesquisadores da Universidade da Carolina do Norte, também nos Estados Unidos, na cidade de Chapel Hill. Eles conseguiram comprovar que a gratidão pode ser usada até mesmo. Olha o que esse pessoal vai pesquisar. Eu não sei nem se eu leio isso. Eu leio, né? Eu vou ler. Muito bem. A gratidão pode até ser usada para apimentar o relacionamento romântico, além de ajudar a manter nossa própria satisfação com o parceiro. E eu fiquei pensando, eu tenho um amigo que morou aqui em Natal muitos anos, e depois se mudou para o sul do país. E quando ele foi lá para o sul do país, ele era espírita e casou com uma mulher protestante. Só que a mulher era muito protestante, muito. Era aquela protestante super tradicional, cabelo sem cortar, vestidos longos, andava sempre com a Bíblia, mas aquele protótipo que acho que hoje já não existe. E ele era um espírita meio barca, né? Ele era espírita quando interessava, quando não interessava não era coisa nenhuma. E eles casaram. Quando eu me encontro com ele, uns 2 anos depois, ele já estava casado, e eu perguntei, e aí rapaz, tudo bem? Como é que está a vida? Ah, rapaz, isso eu resolvo muito rápido. Eu digo, mas isso o quê? Não, porque eu sei que você está querendo saber do meu casamento com minha mulher. Sim, fala nisso, você está indo à igreja dela? Eu disse, não, eu só vou de vez em quando. E quando é essa vez em quando que você vai? Ah, de vez em quando, eu vou lá. Eu digo, mas de vez em quando, quando? E eu notei que ele engasgou. Ele disse, de vez em quando, assim, todo domingo eu vou. Eu digo, a mulher é boa do negócio, porque o cara não ia de jeito nenhum para canto nenhum. Ele agora vai toda semana e diz que isso é de vez em quando. Eu digo, mas quando tem uma festa no meio da semana, tal, e que tem que ir os casais, aí é o jeito, né? Então quer dizer, ele não ia só uma vez por semana, ia mais vezes. Mas e aí, meu irmão, como é que faz? Está tudo bem com você? Está. O pessoal dizia que a nossa vida ia ser muito difícil, mas não é não. Que eu digo para ela, se você não ficar comigo hoje, eu não vou para a igreja. Eu digo, mas isso aqui é um relacionamento bacana. Você já imaginou um negócio desse? Você ser casado e você ter que negociar com a sua esposa ou vice-versa, você estar com o outro numa condicional de eu poder lhe atender na outra coisa. Onde é que entra a gratidão? Em lugar nenhum. Passaram-se muitos anos, porque na terra dele eu nunca ia, dificilmente me encontrava. Muitos anos depois eu me encontro com ele. E aí, cara, tudo bem? Está tudo bom, rapaz. E aí? Virou mesmo protestante? Ele disse, rapaz, foi a melhor coisa que eu fiz. Eu disse, oh, beleza. Mas quer dizer que espiritismo para você é coisa do demônio. Ele disse, não, Jacó, não, de jeito nenhum. Agora só que eu não vou mais, porque não adianta. Digo, não adianta por quê? Rapaz, não adianta que eu inventei de ir. Quando eu ia, minha mulher passava um mês sem me dar nem um beijo. Então não tinha vantagem nenhuma para mim. Eu digo, quer dizer que você ainda está na base da troca. Ele disse, não, rapaz, um dia um pastor falou lá uns negócios, e o pastor tinha razão. E em vez de você negociar com ela, você agradeça por tudo que ela faz por você. Ele disse, mas se eu fizer isso, pastor, essa história não vai dar certo. Faça. As primeiras vezes que eu agradeci, eu senti que ela montou. Eu digo, agora está ruim. Mas rapaz, mas depois eu vi que é tão bom ser montado pela pessoa que a gente ama. Eu digo, agora o casamento está bom. Na hora que você expressa a gratidão. Quer dizer, eu não sei quanto tempo ele passou vivendo uma negociação difícil, que é muito ruim. Você está com uma pessoa que você vai viver, em tese, um longo período da sua vida, se não toda a sua vida, e você tem que estar sob ameaça o tempo todo, o outro que ameaça, e você ameaça o outro para poder chegar a algum acordo. Quando foi muito mais fácil ter gratidão, agradeça. Agradeça pela companhia, agradeça a Deus na sua oração íntima,
mas agradeça de forma oficial. Meu amor, olha, eu sou muito privilegiado por Deus. Mas o que foi que houve? Nossa, ter você ao meu lado, olha, é um privilégio enorme. Olha, isso é algo extremamente abençoado. Melhora muito os nossos relacionamentos. Um outro pesquisador americano, Robert Emmons, um dos maiores pesquisadores sobre o poder da gratidão, ele constatou que ser grato é um antídoto que pode ser utilizado contra a depressão. Olha que coisa fantástica. Se você tem gratidão à vida, se você tem gratidão às pessoas, se você tem gratidão, isto, de certa forma, lhe isola um tanto quanto das possibilidades de depressão. Tanto é verdade que os depressivos, antes de chegar na sua fase mais profunda, eles reclamam exatamente da ausência. E o que é a ausência do outro? É a não manifestação da minha presença. E como é que eu manifesto a minha presença para alguém? Dizendo: muito obrigado, gratidão imensa, nossa, você é a força que eu preciso. Na hora que você precisa, essa pessoa está junto de você, porque você já a convenceu disso. Mas a gente não usa tanto. E a 7ª pesquisa foi feita em 2004, foi publicada pelo Journal Applied Sport Psychology, que era um jornal de psicologia aplicado aos esportes. Realizou uma pesquisa junto a atletas, e foi uma coisa surpreendente na época da pesquisa, porque normalmente a gente só vê os atletas quando chegam no auge, eles parecem que se sentem o Atlas, é o máximo, e todo mundo lhe é subalterno. E a pesquisa mostrou o contrário. Eles só chegaram lá expressando gratidão. Gratidão ao técnico que pisava, espezinhava, gratidão à piscina se fosse nadador, gratidão ao chão, gratidão ao tênis que protege os pés, gratidão, gratidão, gratidão. A autoestima desses atletas é lá em cima, porque eles têm gratidão a tudo, à vida, e não conseguem viver sem expressar essa gratidão. Se nós temos gratidão, a gente muda até ditados populares. A grama do vizinho é mais verde do que a minha. Quando você tem gratidão, você agradece ao vizinho: nossa, a tua grama me estimulou a melhorar a qualidade da minha. Quando a gente tem gratidão, a gente muda absolutamente tudo. Quando a gente tem gratidão, a gente deixa de seguir religiões e passamos a seguir o homem, que para nós é Jesus, mas que para outros povos são homens que tinham também expressado o sentido de gratidão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Olha a expressão da gratidão de Jesus a Deus. E tão grato ele era, que completa: seja feita a vossa vontade. Gratidão, porque se ele não tivesse gratidão, ele jamais pediria a Deus, porque poderia vir alguma coisa que ele não compreendesse, poderia vir algo que ele não quisesse. É este o sentido que nós deveríamos ter para, atendendo ao título do que foi proposto hoje, termos gratidão para melhorarmos o nosso desenvolvimento humano. A lógica nos manda para isso. As religiões também. Nossas consciências nos mandam para isso. Mas, sobretudo, nós precisamos disso para vivermos melhor todos os nossos dias de nossas vidas. Deus nos abençoe. Muita paz.